Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e hoje nós vamos conversar sobre O Último Reino do Bernard Cornwell. Então pessoal, como vocês podem ver, eu estou em um novo cenário mais uma vez. É porque eu estou na casa dos meus pais em São Bento do Sul, então aqui tenho alguns dos meus livros da minha juventude. Mas enfim, hoje o livro sobre o qual eu quero conversar com vocês é, como eu já falei, O Último Reino do Bernard Cornwell. Esse é o primeiro volume das Crônicas Saxãs, escrita pelo Cornwell, e essa saga já tem pelo menos 9 volumes. Quem acompanha o canal sabe que eu sou apaixonada por romances históricos e por essas histórias que misturam ficção e fato, porque com a leitura desses livros a gente não só se diverte, né, e tem uma leitura prazerosa, como também aprende um pouquinho sobre a história de cada lugar. E o local e o tempo desta saga aqui é a Inglaterra anglo-saxã lá do século IX, o período em que a Inglaterra era dividida em 7 reinos. Esses reinos eram Nortúmbria, Mércia, Anglia Oriental, Kent, Essex, Sussex e Wessex. Então esses eram os 7 reinos da Inglaterra e durante esse período, no século IX, a Inglaterra estava sofrendo muitos ataques de dinamarqueses e também ataques vikings, e é nesse momento histórico em que essa história se passa. Essa história é contada em primeira pessoa por Uhtred de Bebbanburg. Ele é o filho também do Uhtred, que era o governador então dessa fortaleza de Bebbanburg, que fica na região da Nortúmbria, então um dos reinos dessa Inglaterra anglo-saxã. E o Uhtred então nos conta a história, aliás, ele está aqui representado na capa dessa minha versão. Essa aqui é a capa baseada na série, né, desse livro que foi adaptada pela BBC. Então aqui, esse é o Alexander Drummond, que interpreta o Uhtred na série da BBC. Então, mas existem várias versões. Essa minha versão, essa minha edição é em inglês, mas também existem diversas edições em português. Também tem uma edição em português com essa capa da série que eu acho muito legal. Mas enfim, então quem nos conta essa história é o Uhtred. Ele ainda é bem criança, tem lá pelos 10 anos, quando então a fortaleza de Bebbanburg é atacada pelos dinamarqueses, comandados pelo Ragnar, mas esse Ragnar não é o mesmo Ragnar lá da série dos Vikings, porque a série dos Vikings se passa pelo menos 100 anos antes dessa história do último reinado. E nesse ataque a Bebbanburg, os dinamarqueses acabam matando o pai de Uhtred e eles raptam o Uhtred, então o filho, que é levado então com os dinamarqueses. E o Ragnar gostou tanto da audácia desse menino, porque com apenas 10 anos ele tentou matar o Ragnar e com muita força e ferocidade, então ele acabou gostando desse menino, achou super engraçado, se matou de rir. E então decidiu adotar esse menino e o levou junto com os dinamarqueses. É aí então que nós temos o Uhtred, que nos conta a história, que é um inglês cristão, mas que tem então uma infância, né, e uma juventude pagã e viking, dinamarquesa. Então ele tem a sua identidade contestada, ele não sabe se ele é inglês ou se ele é dinamarquês, então ele se identifica muito com a cultura pagã, com a cultura dinamarquesa. Ele considera também Ragnar como um pai, ele aprende muito sobre os deuses e sobre a batalha, sobre a ferocidade da batalha, sobre Valhalla, que é o lugar para onde os guerreiros que morrem em batalha vão e passam a eternidade festando com o deus Odin. Então ele aprende tudo isso e ele se identifica muito com a cultura dinamarquesa. Porém, logo no início logo no início do livro, acontece então algo inesperado e Uhtred, não vou contar para vocês o que aconteceu para não dar spoilers, mas então Uhtred se vê frente a frente com o seu destino, que é retomar Bebbanburg, que foi tomado ilegitimamente pelo seu tio. Então ele toma como seu objetivo de vida retomar Bebbanburg, que é seu por direito. Eu achei esse primeiro volume sensacional, gostei muito, a leitura é muito dinâmica, até aqui atrás na contracapa
o George Martin escreve, né? O George Martin, que é o escritor de As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Da Guerra dos Tronos, ele escreve que são as melhores cenas de batalha que ele já leu. E eu concordo, as cenas de batalha são muito bem escritas, você parece que está assistindo realmente uma série de televisão, e aliás eu vou falar sobre a série daqui a pouquinho, mas eu acho que ler as batalhas é até mais emocionante do que assistir a série da BBC, mas já chegamos lá. Esse então, como eu falei para vocês, é o primeiro volume das Crônicas Saxãs do Bernard Cornwell. O segundo volume se chama O Cavaleiro da Morte. Quando eu terminei a leitura desse livro, eu já encomendei esse segundo volume, então ele deve estar chegando logo logo, então eu quero continuar a leitura dessa saga. Como eu comentei com vocês, então essa série tem sido adaptada para a televisão pela BBC na primeira temporada, que foi ao ar em 2015, e em 2017 essa série foi então tomada pela Netflix, que então continuou como coprodutora dessa série. Então eu acredito que a segunda temporada deva melhorar mais do que a primeira, vamos ver. Eu ainda tô assistindo os primeiros episódios da primeira temporada, e o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, que se você está esperando uma série a nível de Game of Thrones ou Vikings, você pode se decepcionar, que foi o meu caso. A produção não é, claro, tão grandiosa quanto essas duas séries, mas não é só isso. Eu acho que tem muito uso, e uso até demais, de câmera subjetiva, que é aquela câmera que segue o olhar do ator. Então, em certos momentos é até interessante, mas em todo o momento eu acho que fica um pouco cansativo, chega a me dar tontura assistindo a série, e também muita câmera em movimento. Então, acho que isso foi algo que eles deveriam mudar para a segunda temporada. Não sei, quem já assistiu aí pode me dizer se a segunda temporada é melhor do que a primeira. E eu também acho que o que deixou a desejar para mim, que é algo no livro que é tão interessante, é a relação entre o Uhtred e o Ragnar. O Ragnar, ele é um personagem muito engraçado, e ele ri de tudo, ele ri das tentativas do Uhtred em ser dinamarquês. E eu acho que o Ragnar, que foi representado na série, deixou muito a desejar. Essa relação entre os dois ficou muito rápida, porque a série foca no Uhtred como jovem, né? Como ele aparece aqui, não como criança. E aqui nesse livro a gente acaba descobrindo muita coisa que acontece ao Uhtred como criança, e na série esses acontecimentos foram então transmitidos para o Uhtred mais jovem. Claro que eu entendo que é justamente por esse Uhtred jovem ser mais atraente do que o Uhtred criança, mas enfim, não é esse o ponto. O ponto é que a relação entre o Uhtred e o Ragnar deixou a desejar para mim na série. Mas, de qualquer maneira, eu vou continuar assistindo a série, vou também assistir à segunda temporada, e espero muito que a saga seja renovada para uma terceira temporada. E uma das coisas que eu aprendi sobre a cultura viking, sobre a cultura dinamarquesa, e que eu achei muito interessante, e que é a primeira frase do livro, só que, né, no início a gente ainda não consegue entender porque ela tá em outro idioma e não o inglês, que é que o destino é tudo. Então, o destino de Uhtred já está traçado. Quem traça o destino de acordo com a filosofia, né, com a crença viking, são 3 mulheres, uma jovem, uma de meia idade e uma mais velha, que traçam os fios do destino. Imagem maravilhosa, né? Então, para Uhtred, o seu destino já está traçado, então ele só tem que correr atrás e retomar Bebbanburg, que é seu por direito. Bernard Cornwell, então, é o autor dessa saga. Ele já escreveu diversos outros romances históricos. Ele escreveu aquela série sobre o rei Arthur, escreveu uma série sobre a busca do Graal, escreveu também um livro sobre a Batalha de Waterloo, escreveu um livro sobre Stonehenge, que eu estou muito curiosa para ler. Ele é um escritor inglês que nasceu em 1945, então lá no meio da Segunda Guerra Mundial, e de acordo com muitos escritores, muitos críticos e muitos leitores, e devo dizer que eu também acho, é um dos melhores autores de ficção histórica da atualidade. Então, se você ainda não conhece Bernard Cornwell, leia As Crônicas Saxãs ou qualquer um dos outros livros desse escritor maravilhoso, e também não deixem de assistir a série da BBC, porque esse período da história da Inglaterra é muito interessante e merece ser assistido, lido, contado e recontado, enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de livro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!